Está caro? Não compra. Essa é a orientação do nosso presidente Lula. Preço da cesta básica assusta o consumidor. Confira na reportagem de Tauane Catan. No fim de 2024, o preço da cesta básica de alimentos surpreendeu os brasileiros, com aumento em diversas capitais. O Rio de Janeiro manteve o título da cesta básica mais cara do país. A pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas mostrou que, em dezembro, 5 das 8 cidades analisadas registraram alta na cesta de alimentos. Não, eu não deixo de comprar, não. Eu peço ajuda para minha filha, para meu marido, e falei assim, não, eu tenho que comprar. Tem coisa que não tem como deixar de comprar. O ovo mesmo, o café, a mistura, a gente tem que rebolar e comprar, não tem como. A senhora já chegou a comprar antes cesta básica, antes do ano passado? Já, era menos. Antes a gente falava, isso é a preço de banana. Hoje você compra meia dúzia de banana, R$10. Brasília e Manaus apresentaram os maiores aumentos no preço da cesta básica. Em Brasília, a subida foi de 6,5% e em Manaus, 4,9%. Enquanto isso, cidades como Salvador e Fortaleza mostraram quedas, com variações negativas de 3,7% e 1,3%, respectivamente. A cesta básica mais cara continua sendo a do Rio de Janeiro, custando R$ 1.020, seguida de São Paulo com R$ 1.012 e Fortaleza com R$ 837. Por outro lado, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador e Brasília registraram os menores custos na cesta básica, custando de R$ 704 a R$ 823. Entre os itens que mais contribuíram para esse aumento estão a margarina e o óleo de soja. Nos últimos 6 meses, os alimentos que registraram as maiores altas de preços foram o óleo, o café, a carne suína e as frutas. Para conter a inflação, o governo federal anunciou no início de março a isenção do imposto de importação para alimentos. A equipe de Lula também pediu que os governadores eliminassem o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. Em resposta, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o do Paraná, Ratinho Júnior, afirmaram que a isenção do ICMS já é feita em seus estados. O diretor de Relações Institucionais da Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, Silvio Lazzarini, reconhece que fatores como a seca, a chuva e o aumento da demanda doméstica influenciaram na alta dos preços, mas ressalta a desvalorização do real perante o dólar e avalia a medida do governo como insuficiente, já que, segundo ele, boa parte dos produtos importados já são isentos. O único país que nós poderíamos importar carne bovina, 2 países, a Austrália e os Estados Unidos, que representam os dois juntos 1,5% a 2% do total importado. O resto são países do Mercosul, onde a tarifa de importação é zerada. Se tiver o ajuste fiscal, medidas corretas, pontuais, tudo, vão ter entrada de dólares aqui no Brasil, evidente, né? E haverá uma apreciação do real. Havendo apreciação do real, inibe um pouco a pressão exportadora e há, sim, possibilidade de melhor equilíbrio disso. A cesta básica chegando aí a R$1.000, né, no Rio de Janeiro. Bruno Musa, a que ponto chegamos, hein, Bruno? Ao ponto bem básico do que é realmente a inflação, que é a deterioração do poder de compra, que é o que esse senhor tinha acabado de mencionar agora. O problema do Brasil ele é razoavelmente simples de arrumar sob o ponto de vista econômico, ponto de vista de preços, como nós estamos falando aqui. O que está acontecendo é uma desvalorização da moeda decorrente de uma falta de confiança em um governo que gasta de maneira exacerbada muito mais do que arrecada, endividando o país. Mais dívida é moeda mais desvalorizada, mais moeda desvalorizada significa altas de preço. Portanto, não tem ajuste mágico. Tem um ajuste fiscal claro a ser feito. E convenhamos, nós temos gordura suficiente para poder queimar esse gasto destruidor da capacidade de compra de grande parte da população. E eles me vêm com políticas para, eventualmente, controle de preços ou dizer que vamos zerar impostos de importação, tudo medidas paliativas que, no médio e no longo prazo, ampliam o problema que estamos vivendo, uma vez que maiores juros para conter a inflação significa aumentar o estoque da dívida. A dívida continua crescendo. Ao continuar crescendo a dívida,
inevitavelmente a moeda desvaloriza e os preços continuam subindo. Portanto, tudo que temos até agora é simplesmente narrativa de um governo que trabalha com mais e mais populismo, principalmente porque nos aproximamos do ano de eleição, e isso trará inevitavelmente maiores problemas de alta de preço, portanto, de destruição do poder de compra da população. O caminho é um só: corte de gastos. Corte de gastos afeta a popularidade que já está em franco declínio do próprio governo. Dificilmente veremos uma mudança de crença e mudança de ação de um governo que teve exatamente essa mesma ação durante sua vida política inteira. Dificilmente ele mudará próximo aos 80 anos e faltando um ano para a reeleição. Portanto, preparem mais ainda o bolso de todos nós. Serrão, a dificuldade não é colocar um azeite dentro do carrinho do supermercado. A dificuldade são em itens básicos, essenciais, arroz, feijão. Exatamente. Esse fenômeno da carestia no Rio de Janeiro, ele chama atenção. Rio de Janeiro vem sofrendo com a inflação desde que eles lá resolveram fazer grandes eventos internacionais. O Rio de Janeiro não era tão caro antes, desde o começo, desde que se deflagrou campanha para sediar a Olimpíada, Jogos Pan-Americanos e outros grandes eventos. O Rio se tornou uma cidade tão cara quanto São Paulo, sem ter o devido poder aquisitivo de São Paulo e do estado de São Paulo. É uma contradição inerente. Rio de Janeiro tem que ser estudado porque lá é uma capital com economia informal altíssima, inclusive com participação do PIB fluminense da própria questão do dinheiro de atividades ilegais. Isso tinha que ser estudado claramente. Lá tem uma sustentação econômica diferente em outros lugares, e talvez isso esteja impulsionando também a carestia dos preços por lá. É uma lógica doida. Agora, acompanho inteiramente o voto do Musa. Se você não cortar gasto, não tem como resolver o problema. E o nosso problema é gravíssimo, porque o governo do PT não tem nenhum compromisso com cortar gasto. Para cortar gasto, você tem que reduzir o tamanho da máquina estatal. E o PT quer exatamente o contrário: mais Estado, mais máquina estatal, mais despesa e menos contenção de gasto. Então, assim, não tem como reduzir a inflação. Assim, não tem como distribuir a renda e acabar com a desconfiança de quem quer investir no Brasil com uma política econômica que tem seriedade -13.